Irmãos queridos, boa noite. O texto que servirá de base para a pregação de hoje é o que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 23. Diz assim então o texto inspirado: os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Respondeu Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Eu não acredito que vou conseguir fazer a exposição da passagem toda até o verso 23. Tá bom? Vamos parar por aqui. Eu penso que só conseguirei ir até o versículo 13. Mas vamos ver, caso eu consiga adiantar a exposição bíblica, e aí nós avançamos então no texto de Marcos. A tradição dos homens milita contra os mandamentos de Deus, é o que essa passagem nos ensina. Somos chamados por Cristo para descontaminarmos nossa ética, nossa hermenêutica, nossa definição de missão e o nosso culto da cultura religiosa dentro da qual estamos inseridos. Precisamos o tempo todo fazer perguntas para a tradição da qual somos herdeiros e da cultura que predomina na denominação a qual pertencemos. Soberba e ingenuidade são as principais explicações para julgarmos que essa tarefa não diz respeito à vida de cada crente. Como julgar que nós vemos tudo? Como confundir a nossa interpretação da Bíblia com a Bíblia? Como não desconfiar de nós mesmos? E não pensarmos na possibilidade de os nossos interesses pessoais condicionarem a nossa interpretação da Bíblia? Vale a pena trazermos à memória a advertência de Martin Lloyd-Jones, que diz o seguinte: somos todos propensos a ser criaturas dos nossos tempos, e muito do nosso pensamento é condicionado pela era na qual vivemos. É certamente claro que isso é uma verdade quanto aos reformadores. Olha a crítica que ele faz à reforma protestante.
também quanto aos puritanos. Ele amava os puritanos. Muitos chamam Martin Lloyd Jones de um puritano do século XX. Contudo, ele inclui os puritanos nessa crise, nessa crítica. Portanto, devemos ter muito cuidado para não seguir servilmente, tudo o que foi ensinado no passado. Somos responsáveis diante de Deus, como os reformadores o foram, e como foram os puritanos, e é nossa tarefa interpretar as Escrituras, tanto quanto foi dever deles fazê-lo. Que advertência preciosa! A hipocrisia religiosa sempre se demonstrou hábil em ocultar as suas reais motivações, como Jesus deixou claro. Olha o que ele diz. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Jeitosamente. Fala-se sobre o jeitinho brasileiro, não é verdade? Dever-se-ia falar sobre o jeitinho religioso. Ele está presente em muitos comportamentos dos membros das mais diferentes igrejas do país. Por exemplo, chamar de ira profética o que é pura estupidez. Demonstrar preocupação com o estado espiritual da mãe, em vez de levá-la ao médico para cuidar do seu reumatismo. Falar sobre as causas político-econômicas da pobreza, a fim de não praticar a misericórdia na vida daquele que não tem mais tempo para esperar nem o choque de capitalismo, nem a revolução do proletariado. Somente cantar no coral, em vez de subir morro para conhecer a causa do pobre. Sair para abrir igrejas, por na verdade não querer se submeter a ninguém. Dizer que o dízimo é prática da antiga aliança, a fim de não ajudar financeiramente a igreja. Pagar mal os funcionários para que a empresa não abra falência. Tolerar os pecados dos ricos para que a igreja não quebre. Tornar-se pregador itinerante em vez de edificar o lar em crise. Ameaçar com demissão o pastor fiel, acusando de moralista a fim de que ele cesse de pregar sobre o Deus real. Usar a oração intercessória como justificativa para maledicência. Chamar de amor o que é egoísmo que usa o corpo do próximo. Falar de promessas de prosperidade que somente servem para justificar a riqueza do pastor perante a miséria dos que o sustentam. Usar o preceito da submissão à autoridade como justificativa para a tirania. Banir desafetos da comunhão da igreja em nome da preservação da unidade do corpo. Ter um discurso na academia e outro na igreja a fim de não escandalizar os irmãos com as verdades que eles não estão preparados para ouvir. Manter-se ligado a instituições de ensino das quais diverge radicalmente, mas que pagam seu salário em nome da luta pela sua reforma. Considerar prudência o que é covardia. Considerar sinceridade o que é falta de tato. Reputar como estratégia evangelística o que é manipulação psicológica. Fazer terapia para se isentar de responsabilidade pessoal. Usar todo o rigor da responsabilidade pessoal de cada ser humano para imputar exclusivamente aos pobres a responsabilidade pela sua miséria. Fundamentar na doutrina da predestinação a falta de zelo evangelístico. Não investir na obra missionária a fim de que não faltem recursos na igreja sede. Cristo apresentou um exemplo concreto dessa habilidade de burlar os mandamentos de Deus, extraído da prática dos seus dias. Olha o que ele diz. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai
ou a sua mãe seja punido de morte. Nada mais evidente ao senso comum, ao direito natural e à revelação do que o dever de amar aqueles a quem devemos muito, aos quais somos propensos pela própria natureza a amar e com os quais mantemos a relação mais íntima. Por isso, honrar pai e mãe. Mesmo a palavra proferida contra eles deveria ser objeto de repúdio. Moisés havia determinado a pena capital para esse tipo de pecado que representa o colapso do nível mais elementar de amor. Falhar aqui significa revelar distorções de caráter e cometer pecado condenado pelas mais diferentes culturas. É uma norma sustentada por acordo tácito, que não precisa de defesa nem de lei. Amar pai e mãe. Há milhões de não cristãos que temem muito mais pecar contra pai e mãe do que pecar contra o Estado. Podemos encontrar padrões morais surpreendentemente diversificados nas mais diferentes partes do mundo, mas há alguns cujos princípios e consequências práticas são universais. Amar pai e mãe é algo que não carece nem mesmo de argumentação. Aqui somos remetidos à dimensão moral do universo. Todos nos comportamos como se houvesse uma lei superior, a qual devêssemos nos submeter tanto por temor quanto por amor. Em apologética, essa linha de raciocínio é usada para defender a existência de um Criador pessoal. Aqui temos mais do que matéria-prima para fazermos apologética. É assustador o que Cristo declara nessa passagem. Não há apologética que se sustente caso a igreja não ouça a advertência de Cristo. Ele declara que a religião tem o poder de matar a afeição natural. Vou repetir. Cristo declara nessa passagem que a religião tem o poder de matar a afeição natural, fazendo com que deixemos de nos comportar como seres humanos. Houve ocasiões na história de Israel que os que se consideravam povo de Deus tiveram um comportamento não encontrado nem mesmo entre os pagãos. Não há dúvida de que há potestades do mal especializadas em instituições religiosas. Antônio, você está obcecado com esse tema. Isso é por demais autobiográfico. Olha, eu estou aqui nessa noite com compromisso de fazer uma exposição sobre um texto duríssimo das Sagradas Escrituras. Marcos capítulo 7, e que nos apresenta o Senhor Jesus fazendo críticas contundentes ao funcionamento das instituições religiosas do seu tempo. E essa passagem nos ensina que houve ocasiões na história de Israel que os que se consideravam povo de Deus tiveram um comportamento não encontrado nem mesmo entre os pagãos. Somos levados a crer, portanto, quando olhamos as guerras religiosas, a chamada Santa Inquisição, os conflitos existentes hoje no protestantismo brasileiro, uma comunhão que não resistiu à divisão de ponto de vista político. Nós teremos muita dificuldade nos próximos anos
de cantar, sem ficarmos com o rosto corado de vergonha, aquela canção que diz: e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos queiram derrotar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos lutar. Tá certo? Eu acho que é isso. Como cantar essa canção hoje no protestantismo brasileiro? E não é que o que se considera um remédio para essa divisão não foi prescrito, não foi tomado, que é nos calarmos, o que significaria a paz do cemitério. Uma falsa paz. Paz porque ninguém é verdadeiro. O que nos faltou foi a capacidade de sermos ao mesmo tempo honestos, verdadeiros, francos, expressarmos o nosso ponto de vista e nos recusarmos deixar de manter comunhão uns com os outros por conta de político profissional ao qual nós não podemos devotar o amor que é só devido a Cristo. Então não há dúvida, quando, acima de tudo, olhamos para o tratamento que a instituição religiosa deu para a vida do próprio Cristo, não há dúvida de que há potestades do mal especializadas em instituições religiosas. Jesus prosseguiu, olha o que ele diz: vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Aqui vemos vós versus vontade de Deus universalmente revelada. É a instituição religiosa contra Deus e o mundo. Jesus apresenta um exemplo da habilidade de pecar sem remorso. Lá está um homem na presença da sua mãe viúva. Ele tem em mãos o que aliviaria o fardo dela, contudo esse homem tem outras prioridades. Permita-me fazer uma digressão. Poucas declarações de amor são críveis na ausência da misericórdia que se materializa por meio da generosidade financeira. O apego ao dinheiro nos enlouquece. Daríamos tudo para não envolver com o amor. Para manter o dinheiro consigo ou usá-lo de forma mais conveniente do que ajudar pai e mãe, esse filho frequentador de templo e da sinagoga vira-se para os pais e diz que o dinheiro que poderia doar havia sido consagrado a Deus. E por essa razão não mais pertenceria a ele, estando à disposição de alguém que está acima dos seres humanos. Porém, para Cristo, esse alguém pede que o uso desse mesmo dinheiro siga a prioridade do amor, justamente porque ele está acima de nós. William Hendrickson faz o seguinte comentário sobre essa passagem. Se um filho tinha algo de que seus pais necessitassem, o filho somente tinha de dizer, é corbã. Para seus leitores não judeus, Marcos acrescenta o equivalente grego, doron, dom ou oferenda, ou seja, um dom ou oferenda sagrado, algo separado para Deus, isto é, para usos sagrados. Ao fazer essa declaração ou exclamação e dar-lhe uma ampla aplicação, qualquer coisa com que pudesse beneficiá-lo, esse filho
de acordo com o ensinamento farisaico baseado na tradição, se havia desligado da obrigação de honrar os seus pais. A liderança religiosa judaica, ao ser procurada por quem acusava esse filho de negar ajuda a pai e mãe, inocentava sua atitude, declarando que não lhe restava alternativa senão cumprir o seu voto. Cristo desabafa. E permita-me aqui fazer uma paráfrase. Isso é o fim. A religião de vocês conseguiu reduzi-los a seres inanimados. Ela os transformou na mulher de Ló. Ela os privou de sentimentos presentes até mesmo entre os pagãos. Sim, podemos ter igrejas de androides. Eu temo pela teologia que faz as lágrimas secarem. Penso nessas horas nos despossuídos. Como a Bíblia fala sobre o pobre. Contudo, teorias econômicas, ideologias políticas e o egoísmo fizeram com que pessoas invalidassem a palavra de Deus. É claro que tudo isso é conveniente. Há igrejas que esperam que o capitalismo resolva o problema da miséria no mundo e que a mão invisível do mercado substitua a mão visível de uma igreja engajada. Por outro lado, também é muito conveniente atribuir a desigualdade social exclusivamente aos males do capitalismo. Como se não bastasse a irresponsabilidade de não dizer quem vai pagar a conta, usa-se como desculpa para a inatividade a expectativa do supostamente inevitável colapso do modelo capitalista, seguido por gloriosa revolução. Assim, por esse pensamento, aguardo o colapso dos modelos de exploração, mas não faço absolutamente nada pela comunidade de explorados situada ao lado da minha igreja. Imputar ao pobre a responsabilidade pela sua presença, pela sua pobreza. Construir uma ética que somente se dispõe a socorrer quem chegou ao fundo do poço. E circunscrever o exercício da compaixão à comunidade da fé também são formas habilidosas de nos eximirmos de fazer pelo próximo o que gostaríamos que fosse feito por nós se nos encontrássemos no seu lugar. Invalidando. Olha o verbo que Jesus usa. Invalidando. Que palavra? Ou seja, a igreja torna-se impermeável à verdade revelada por Deus. A tradição a tudo filtra. Se você me perguntasse aí, nesses últimos anos da sua atividade ministerial, o que tem sido mais difícil para você? Eu chamaria da tentação relativa ao ceticismo epistemológico. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. É a tentação de me tornar cético quanto à possibilidade de pessoas passarem por transformação de vida mediante a pregação da palavra. Porque o que está em curso na nossa nação é assombroso. Pessoas entram na igreja trazendo consigo um filtro que só permite passar o que lhes é do seu interesse. É evidente que amar pai e mãe antecede amar os campos missionários. Se não houver coerência nesse ponto, estamos nos desqualificando para as atividades da própria igreja, pois somente um ingênuo para acreditar que, se não cuidamos de pai e mãe, estamos aptos a amar o povo de Deus.
Aqui fica também uma palavra de advertência aos que falam tanto sobre justiça social, mas se revelam incapazes de praticar o amor com aqueles que lhes são próximos. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8 diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Esse princípio deveria nos guiar na escolha de candidatos a cargos públicos e ministérios na igreja. Eu não quero apenas saber qual a ideologia dessa pessoa, ou qual a sua teologia. Quero saber o que sua família tem a dizer a respeito dela. A lista de iniquidades sancionadas pela religião não se esgota. O Senhor Jesus diz assim: e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Repito, há agentes das trevas que todos os dias trabalham para que igrejas sirvam como sucursais do inferno. Diz o Senhor Jesus, que vós mesmos transmitistes a toda uma geração de pregadores com a Bíblia nas mãos, afastando os homens do Deus que a Bíblia revela. Se algo é transmitido, é porque há quem ouça. E há quem ouça porque a pregação religiosa pode servir aos caprichos humanos. Jeremias faz a seguinte afirmação no seu livro, no capítulo 5, nos versos 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Há pregadores que dos púlpitos de suas igrejas ministram calmantes religiosos aos que os ouvem e estão dispostos a pagar por isso. Quem os escuta declara: era tudo o que queria ouvir. Então desfez-se o motivo de sair da igreja. A igreja deveria fugir a todo custo da grosseria que ofende, evitando em amor o preconceito que repele. A pregação pode atender às expectativas de crentes belicosos e causar prazer pecaminoso em preconceituosos. Há pastores e líderes que, sabendo disso, usam da incivilidade para atrair a atenção. Atacam pessoalmente outros ministros e dão início a debates acalorados por saber que pessoas param para assistir o duelo, assim como param para assistir uma briga de cachorros. Temos hoje no Brasil igrejas inteiras incapazes de ouvir a voz de Deus por conta desse tipo de pecado, denunciado, repito, por Cristo. Estamos cercados por uma geração de contenciosos. Como a ignorância é ousada! Falam livremente sobre o que faz os cristãos mais maduros temerem emitir opinião precipitada, injusta, mal informada, preconceituosa ou que cause embaraço para alguém a quem deseja ver se aproximar do Evangelho. A gente pronta para chamar de comunista, liberal, conservador, esquerdista, capitalista, relativista, feminista, ou sei lá mais o que, quem está apenas expondo as Escrituras. Como pregar as Escrituras e não ver seus princípios, normas e valores tangenciarem, num ponto ou outro, os valores desses movimentos e sistemas de pensamento? Aliás, será que algum deles ensina somente em verdades do início ao fim? Não há o que do que se apropriar, não há o que de bom colher do pensamento liberal, do pensamento marxista, do feminismo, e assim por diante.
Como esperar que a pregação não tangencie com algumas dessas pautas? Aliás, será que algum deles ensina somente em verdades do início ao fim? Essa é a pergunta que eu faço. Outro ponto. Essa é uma questão também profundamente relevante. Como alcançar essa gente para Cristo? Lembro-me de Martin Lloyd Jones condenando a atitude de cristãos que chamavam o cristianismo de anticomunismo. Olha o que ele declara numa pregação. A fé cristã não consiste em anticomunismo. E confio que nenhum de nós mostrar-se-á tão tolo e ignorante a ponto de permitir que uma igreja ou qualquer outro interesse nos iluda e nos desvie de nossa verdadeira mensagem. Crentes que somos, deveríamos estar interessados pelas almas daqueles que abraçaram o comunismo. Deveríamos estar interessados pela salvação deles exatamente da mesma maneira como nos interessamos a respeito de outras pessoas quaisquer. Mas, se ao menos por uma vez dermos impressão de que o cristianismo é anticomunismo, então estaremos fechando as portas e impondo barreiras, virtualmente impedindo que os comunistas ouçam nossa mensagem de salvação evangélica. Martin Lloyd Jones. Eu pergunto se um pregador hoje se dirigindo à igreja nesses termos, o que será do seu ministério? O que Martin Lloyd Jones está dizendo aqui é o seguinte: a nossa missão precípua é proclamar o evangelho, preservar o conteúdo do evangelho, e em conexão a isso, levar pessoas a Cristo. Todas as demais causas têm que manter uma relação de subserviência ao chamado de proclamarmos o evangelho para os perdidos e os reconciliarmos com Cristo. Como que nós podemos, na esfera política, ou em nome de uma outra causa qualquer, tomarmos decisão que fará com que pessoas que carecem da redenção que há em Cristo cessem de nos ouvir? É impressionante isso. No seu comentário, vou entrar agora num tema altissimamente polêmico. No seu comentário sobre a primeira epístola a Timóteo, John Stott revela preocupação em manter uma tradução fiel das Sagradas Escrituras que não deixe de expressar o ponto de vista ético sobre a homoafetividade, mas que não seja desnecessariamente ofensiva aos homoafetivos. Vou repetir. No seu comentário sobre a primeira epístola de Paulo a Timóteo, John Stott revela preocupação em manter uma tradução fiel das Sagradas Escrituras, que não deixe de expressar o ponto de vista ético sobre a homoafetividade, mas que não seja desnecessariamente ofensiva aos homoafetivos. Ele escreveu, olha só, pervertido, é uma palavra que aparece na NIV e na REB. Ele diz, essa tradução que aparece nessas traduções tão conhecidas da língua inglesa, não é a melhor tradução, nem sodomita, como aparece na NRSV. Porque ambos os termos nos dias de hoje
carregam pressuposições e tons que podem expressar a espécie de homofobia que os cristãos deveriam evitar. Vocês estão entendendo o ponto? Vocês não vão encontrar livro do John Stott fazendo apologia das relações homoafetivas. O que ele está dizendo é que ninguém tem o direito de ser estúpido, boçal, ignorante, insensível. Lidar com um tema dessa natureza sem tato, sem respeito à santidade da vida humana. Então a preocupação dele não é em relativizar o que ele considerava um princípio ético do Novo Testamento, mas sim em lidar com um tema tão complexo como esse, repito, com tato. E nesse sentido, cuidando da própria tradução das Sagradas Escrituras. Pensando ao mesmo tempo numa palavra que não negue o que a Bíblia ensina, mas que não seja desnecessariamente ofensiva. A igreja não deve assumir a culpa pela pregação que causou escândalo quando a ofensa era inevitável. Mas jamais deveria permitir que pessoas passassem a odiar o Evangelho por ouvi-la pregar de modo odioso. Buscar a palavra apropriada no ato de comunicar a verdade é a arte que devemos dominar. O uso indiscriminado de terminologia de sentido mutável impede os homens de conhecerem a verdade imutável. Se queremos apresentar a verdade ao mundo, precisamos saber como vesti-la. Não temos o direito de fazer com que pessoas odeiem a nossa fé pelo fato de ensinarmos a verdade com arrogância. Eu gostaria de separar um tempo para nós orarmos. Eu vou parar por aqui na exposição das Sagradas Escrituras para ver se na semana que vem eu dedico o tempo inteiro para a exposição do restante dessa passagem extraordinária do Evangelho de Marcos. Eu repito, eu não sei como um pregador pode ser fiel ao conteúdo dessa passagem sem pregar, por mais cuidadoso que ele seja, de modo a causar desconforto nos ouvintes. A passagem está entre as mais duras dentre aquelas nas quais Cristo é visto se dirigindo às autoridades judaicas do seu tempo. Vale a pena dizer, ele jamais se dirigiu assim para pagãos. E para
os perturbados desse mundo. Ele se dirigiu dessa forma àqueles que não entravam no reino dos céus e não deixavam as demais pessoas entrarem. Que com sua pregação faziam os seus ouvintes a confundirem Deus com o diabo. Note que há coisas que só Cristo pode fazer. Então nós olhamos para o texto da sua entrada no templo com a zorrague nas mãos, expulsando os que mercadejavam religião, e julgamos que podemos fazer algo análogo, até literalmente. Aquilo que ele faz a partir da sua autoridade de Filho de Deus e conhecimento do coração humano. Ele era capaz de fazer avaliação intuitiva sobre o estado espiritual dos seres humanos. Ele mesmo nos proibiu de tentar separar o joio do trigo, sob pena de, ao assumirmos essa prerrogativa messiânica, arrancarmos o trigo por confundi-lo com o joio. Não há mínima dúvida que há espaço para confrontação. Agora, nós precisamos saber que brigas comprar, que causas devemos abraçar. E quando uma atitude como essa se torna justificável. E se olharmos para o exemplo de Cristo, perceberemos que somente em situações in extremis ele se comportou da forma como foi visto se comportar nessa narrativa de Marcos capítulo 7. O que significa situação in extremis? Homens de modo deliberado, desviando jeitosamente, habilidosamente, malandramente, afastando as pessoas da verdade para a qual Cristo as chamava a viver. Esses homens invalidavam a palavra de Deus por apresentarem tradição humana que faziam com que a igreja se colocasse moralmente num nível inferior ao das sociedades pagãs. Cristo não poupou essas pessoas. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, nós tememos que a nossa geração esteja perdendo a batalha e que vamos entregar para a próxima uma igreja doente. Também tememos, diante de oportunidades evangelísticas, que talvez nenhuma outra nação do planeta as tenha, fecharmos a porta do reino dos céus para aqueles que ainda não conhecem a Cristo e que, ao olharem para nós, não conseguem entender o nosso comportamento. Nós queremos te dizer nessa noite que nos apavoramos com a possibilidade de estarmos perdidos na religião. É certo, Senhor, que
nenhum ser humano tem mais dificuldade de ter uma percepção da sua perdição do que aquele que se encontra na instituição religiosa e que por ela foi tornado justo aos seus próprios olhos. Nós pedimos a Ti, Senhor, que se um dia o Senhor nos viu na condição do irmão mais novo da parábola, perdidos longe da casa do Pai, que o Senhor não permita que tenhamos trocado uma forma de perdição por outra, de estarmos perdidos na casa do Pai, na instituição, ouvindo pregação, tomando a ceia, cantando louvores. Senhor, leva-nos à mais profunda experiência de arrependimento. Sopra sobre esse vale de ossos secos e ajuda-nos a encontrar o caminho para atingir o coração da nossa geração, a fim de que no nosso país haja arrependimento, seguido, Senhor, de batismo com o Espírito Santo, de avivamento, de verdadeiro retorno para a doutrina e para a autêntica vida cristã. Eis-nos aqui, Senhor. Como diz Davi no Salmo 51, crie em nós um coração puro e renove em nós um espírito reto. Se o Senhor nos reformar, como disse Davi, nós ensinaremos aos transgressores e eles se converterão. O que nós pedimos é que o Senhor não permita que estejamos dedicados à tarefa de tirar cisco do olho das pessoas enquanto temos uma trave na nossa própria vista. Não permita que a instituição nos desumanize. Não permita que percamos a alma. Livra-nos desses jogos religiosos revelados por Cristo, da malandragem da religião, da capacidade de botarmos a tradição à frente da palavra, a fim de, enquanto nos mantemos entretidos com brinquedos religiosos, como dizia Lutero, nos eximimos do compromisso, Senhor, com as demandas do amor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E ajude-nos a fazer caminhos retos para os nossos pés. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Uma boa noite a você. Até a próxima segunda-feira.